Flash humilhou completamente os ninjas celestiais e mostrou e explicou porque ele é muito mais forte do que todos os outros ninjas. E finalmente, depois de todo esse confronto, o mangá de One Punch Man pode estar prestes a nos mostrar o inimigo mais rápido que o Saitama já enfrentou até hoje. Então fica nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo sobre o capítulo 199 de One Punch Man. Bora pro vídeo. E o capítulo já começa com os ninjas celestiais correndo em círculos ao redor do Sonic e do Flash, e perguntando sobre o que o Flash estava se referindo quando ele falou que o chefe deles iria abrir os olhos. Eles não entendem, então supõem que o Flash está só tentando confundir eles e admitindo que não tem como vencer eles. Então um dos ninjas celestiais pega um monte de escombros que estavam no chão e arremessa pra cima. E quando os outros notam isso, eles pulam esses escombros e usam eles pra ficar pulando de um pro outro e assim conseguir ficar se movimentando no ar, assim cercando o Sonic e o Flash não só pelos lados, mas também por cima, como se fosse uma gaiola formada pela velocidade deles correndo. Inclusive, quando o Wind e o Flame olham isso, eles falam que essa é uma das técnicas mais difíceis da vila e apenas os melhores conseguem dominar ela. O Sonic e o Flash continuam se defendendo, só que agora é mais difícil por causa dessa nova forma de movimento que os ninjas celestiais estão usando. Mas então o Flash fala que essa é uma técnica ultrapassada, mas então gera uma pressão enorme no chão enquanto pega impulso e salta pelas rochas, passando de detrito em detrito e acertando os ninjas celestiais com seus chutes super poderosos. Então ele vai de um por um derrotando os ninjas celestiais e quebrando os pontos de apoio que são os destroços que estão no ar. Dessa forma também fica mais complicado para os que sobraram se movimentarem e escapar dele. Então aquele mesmo ninja que havia arremessado os destroços antes continua arremessando eles, mas agora no Flash, mas ele consegue passar entre eles facilmente. Ele acerta um chute direto no queixo daquele último ninja que manda ele voando. E com isso nós vemos o Wind, o Flame e o Sonic impressionados com o real nível de poder e velocidade do Flash, mostrando que nenhum deles conhecia a real extensão do poder do Flash chamativo. E ao que tudo dá a entender, aparentemente os ninjas celestiais já foram completamente derrotados. O que é interessante porque no final das contas o Flash fez isso sozinho, já que o Sonic não ajudou ele nesse momento final, e a impressão que a cena dá é que na verdade ele poderia ter resolvido tudo sozinho desde o começo. E além disso, nesse momento final ele nem sequer usou a sua espada, ela estava embainhada e ele não saiu fatiando eles. E na verdade ele resolveu tudo apenas com seus chutes chamativos, ou seja, o Flash provavelmente ainda tem um nível ainda superior a esse, já que se ele quisesse ele poderia ter lutado de uma forma muito mais letal do que ele lutou aqui. Mas então o Flash fala que os ninjas celestiais são tolos, e lembra que eu tinha dito que o Wind e o Flame tinham comentado que aquela é uma das técnicas mais difíceis de se aprender na vila? O Flash fala que esse conceito não se aprende na vila, mas quando você se torna forte o suficiente, ideias como essa de ficar pulando entre os destroços para melhorar sua movimentação surgem de forma natural. Ou seja, esse conceito de ficar pulando entre os destroços é uma das técnicas mais avançadas da vila, mas o Flash não aprendeu lá, ele simplesmente se tornou poderoso bastante para conseguir fazer isso com facilidade. E ele debocha que os ninjas celestiais nunca pensaram sobre esse tipo de coisa porque eles não têm nível para perceber essas coisas e estão muito presos nos ideais da vila. O Sonic olha pro Flash chamativo enquanto ele treme e percebe que o ideal dele estava bem ali na frente dele, a força suprema através da velocidade. Ou seja, o objetivo do Sonic, o ideal que ele quer alcançar, o nível que ele quer chegar é um nível de ser tão rápido que exista uma força suprema na sua velocidade. Algo como o que o Flash faz, onde ele é tão rápido que ele consegue se movimentar facilmente por qualquer tipo de lugar e tem uma força esmagadora junto dessa velocidade. O objetivo do Sonic é algo parecido com o que, por exemplo, o Flash da DC Comics faz, onde ele é tão rápido que isso compensa por outros fatores. A velocidade gigante faz com que ele consiga se movimentar em outro tipo de superfície, como por exemplo na água e às vezes até no ar em algumas histórias, e essa mesma velocidade descomunal também permite com que ele tenha impactos extremamente poderosos. Esse é o objetivo do Sonic e ele percebeu que no mundo de One Punch Man o Flash chamativo representa isso. Então o Sonic começa a se remoer pensando que ele não pode aceitar que o Flash seja tão poderoso assim. E um dos ninjas celestiais pergunta pro Flash o quanto ele treinou para chegar nesse nível, sendo que o Flash responde que não é uma força que surgiu de treino, mas sim de experiência de combate real. Mas ele fala que se tem algo que ele pode dizer é que não tem como ficar forte se continuar se apegando ao seu orgulho inútil. E ele fala disso enquanto lembra dele da luta contra o Platinado e contra o Garou, onde ele era o mais fraco dos três e logo foi derrotado. Naquela luta a gente consegue perceber que o Flash não estava aceitando o fato de existirem pessoas mais rápidas do que ele. E lá, por não aceitar isso, ele agiu com imprudência e perdeu ainda mais facilmente do que iria se ele tivesse lutado de uma forma mais estratégica e calma. E aparentemente o Flash percebeu isso e percebeu esse erro dele. Agora ele sabe que se ele continuar se apegando ao orgulho, ele não só vai cometer mais erros em combate, mas também ele não vai ter como crescer além do que ele já era. E acaba que o Sonic percebe que se ele continuar negando o fato de que o Flash está nesse nível enorme, não aceitando isso, ele nunca vai conseguir chegar nesse mesmo nível do Flash, porque ele vai estar se apegando ao orgulho. Mas o Flash nota que o Sonic estava tremendo de raiva e incômodo ao ver o quão poderoso ele era, apesar de estar tentando manter uma postura normal, e ele sorri e
fala que parece que o Sonic ainda vai evoluir mais, reconhecendo que com essa mentalidade dele de tentar superar o seu próprio orgulho e se superar também, ele ainda tem potencial para ficar mais forte. E o capítulo se encerra por aqui, sendo que os capítulos de One Punch Man estão sendo extremamente curtos recentemente, o que está sendo incômodo para os fãs. O número de páginas dos capítulos nem tá tão pequeno assim, mas as coisas estão acontecendo de uma forma muito sucinta e seca, nada acontece no capítulo. Quando você acha que ele tá começando, na verdade ele já tá acabando, e acaba que no capítulo não aconteceu quase nada. Nesse mesmo, por exemplo, a gente só teve a conclusão da luta, sendo que se a gente for olhar, por exemplo, algumas outras sagas antigas de One Punch Man, como a própria saga da Associação de Monstros, aconteciam muitas coisas nos capítulos. Já esses capítulos mais atuais estão dando uma impressão de serem muito pequenos, agora só resta a gente esperar que logo apareça o Ninja Fundador e que a gente possa ver como vai ser o desenvolvimento dele e o confronto contra ele. E como eu falei, ele muito provavelmente vai ser bem mais rápido do que o Sonic ou então o Flash, e talvez até mais rápido que o Boros ou então o Garou Cósmico, então tem uma grande chance de ele ser sim o inimigo mais rápido que o Saitama já enfrentou. Afinal, o foco dos ninjas é a própria velocidade, e aqui a gente vai ter um ninja fortificado pelos poderes de God, então as chances dele ter uma velocidade extremamente alta são muito altas. E agora que essa luta contra os ninjas celestiais finalmente acabou, a chance desse ninja fundador aparecer logo no próximo capítulo até que são bem altas. Então se você não quiser ficar por fora quando ele aparecer e o grande confronto desse arco começar, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que eu vou trazer sobre os próximos capítulos de One Punch Man. Clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa o seu like para apoiar o canal. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.